Romanos 8,14. A minha versão é Ara. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está aqui atrás de mim. Amém? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Repita comigo: espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês acerca de adoção. O que é esse processo de adoção? E a Bíblia fala também que nós somos adotados pelo Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de falar o contexto dela. Eu queria tratar um pouco do contexto que diz o livro de Romanos. O livro de Romanos, a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, vai falar muito sobre a obra de Cristo, sobre quem é Jesus, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Uma vez eu preguei, há muito tempo atrás eu preguei, que os 4 primeiros capítulos do livro de Romanos vem trazendo para nós, para nos ensinar aquilo que Jesus fez por nós, a obra consumada dele, né, a sua morte, a sua ressurreição, né, a vida que ele nos deu. No capítulo 5 em diante, vai falar muito da obra do Espírito, vai falar que nós fomos encharcados por esse amor, vai falar do Espírito de Deus, vai falar da sua graça. No capítulo 7 e 8, principalmente o capítulo 7, vai falar sobre a lei, né? Tem até um louvor que nós escutamos assim: pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que esse eu não quero sim acabo cometendo. Você escutou esse louvor, né? Da Luma Eupídio, né? Que fala sobre uma vida na lei e uma vida na graça. E quando chegamos no capítulo 8, ele vai falar o seguinte, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque é importante, antes de tratar sobre adoção, antes de tratar de quem eu sou e quem eu era, e nesse período em quem eu estou me tornando, o que Deus está trabalhando dentro de mim. E aí eu vou levar um pouco também do lado um pouco dessa mensagem acerca do que eu tenho vivido com os meus filhos, quem eles são, como eles são, e o que o Senhor tratou comigo nesses últimos dias. Mas vamos lá. A Bíblia, ela vai falar para nós. Eu sei que tu está levantando a mão aí, abaixando. Amém? Não ficou boa, né? Então, a Bíblia, ela nos traz. Vamos lá. Ela vai falar, a primeira coisa, de Cristo. Como a Verônica falou, Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso alvo. Semana passada, eu estava no Kids, talvez o seu filho poderia estar lá, e aí eu coloquei um alvo bem grande para eles assim, e falei, dei uma bolinha, e falei, taca essa bolinha no alvo. De primeira, a maioria errou. A maioria errou. E uma definição de pecado é errar o alvo. Quando eu jogo para acertar o alvo e eu erro, é um pecado. A definição de pecado é errar o alvo. E eles erraram o alvo. Daí a segunda vez, a maioria errou de novo. Na terceira vez, alguns já conseguiram acertar. Eu falo, quem acertou, vai saindo. Aí foi diminuindo a fila, foi diminuindo. Embora aquele que acertou queria atacar de novo. Porque, sabe como é criança. Mas, o que isso deixa de ensinamento? Eu fui trazendo para eles quem era o nosso alvo, quem é Jesus, a sua obra consumada, e quem nós éramos, e quem nós estamos nos tornando. Abra a Bíblia de vocês, no livro de Efésios.
capítulo 2, versículo 3. O versículo vai falar assim, vamos para o 1, vamos logo para o versículo 2, 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos entender um pouquinho. Nós tínhamos uma natureza caída, uma natureza desobediente, uma natureza longe de Deus. A Bíblia vai falar o seguinte: todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a coisa estava ruim para o nosso lado. A situação estava precária para nós. Precisávamos de alguém que pudesse comprar a nossa dívida. A nossa dívida era tão alta, tão alta, tão alta, que por mais que nós pudéssemos trabalhar, não teria um que conseguisse pagar essa dívida. A nossa conta estava muito alta, a nossa dívida estava muito alta. E não tínhamos ninguém que pudesse pagar. Não tinha homem que conseguia pagar essa dívida. Aí o que o Senhor faz? A Bíblia vai falar em João 1. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Ou seja, Jesus se fez carne. Veio, morreu, ressuscitou, e nos deu uma nova vida. Quem tem uma nova vida em Cristo aqui? Nós temos essa nova vida agora. E o que aconteceu quando eu recebi Jesus? O que aconteceu? Coloca aqui para mim, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Cadê? Colocou? Põe para mim aí. Hã? Abra a sua Bíblia em Colossenses 1,13, irmão. Foi? Ó. É 1,13, 1,13. Tá 1,3. 1,13. 18, 19. A gente vai chegar lá. Aê! Olha só. Vamos entender. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós éramos de um império. Fazíamos parte de um império. E esse império era o império das trevas. Aonde a nossa natureza, a nossa carne, cedia de uma forma muito natural tudo que esse império dominava. A nossa carne estava cedida a essas coisas. Mas aí vem Jesus para transformar a nossa vida. Vem Jesus para tirar a gente desse meio de trevas. E a Bíblia vai falar, e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado para um lugar de amor. Amém? Amém, irmãos? Você se alegra com isso? Você foi transportado para esse lugar. Ou seja, vamos entrar na questão normal. É como se você morasse em uma casa e agora você sai dessa casa e vai morar numa outra casa. Alguém aqui já foi adotado ou já adotou alguém? Não? Então tá bom, deixa eu falar com vocês. Eu sou pai de 2 crianças, para quem não me conhece, e adotei outras 3. Toda vez que eu vou falar sobre isso, as pessoas, nossa, que isso? Ah, é muito Deus na sua vida. Você não me fala que é muito Deus na minha vida, não, é muito Deus mesmo. Mas deixa eu te falar, o sistema de adoção, ele é muito complexo. Sabe por quê? Imagina só, vivíamos eu, pastora Renata, Alice e Arthur. Tínhamos uma dinâmica de vida, uma vida feliz, e hoje também eu sou muito feliz. Ensinamos os nossos filhos, né? E aí o Senhor nos presenteou
com mais 3 filhos, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não recebi eles, eu escolhi adotá-los. A primeira questão que nós precisamos entender da adoção do nosso pai é que ele nos escolheu nos adotar. Porque se ele não quisesse nos adotar, nós não estaríamos aqui, pastor Leandro. Se o Senhor não escolhe nos adotar, nós não estaríamos sentados aqui. Então, essa questão, que o filho gerado e o filho adotado, não, o amor de um é de... Não. O filho adotado, ele é tão amado porque ele é escolhido para ser adotado. Você é tão amado porque você foi escolhido por Deus para ser adotado por Ele. Você não era, mas Ele escolheu te adotar. Você não estava, mas Ele decidiu colocar você. Você não estava enxertado, mas Ele decidiu te enxertar. Por quê? O que Ele viu? A gente não sabe, né? O que o Senhor viu em nós? O que o Senhor viu em você? O que o Senhor viu em mim? Sabe responder? Eu não sei. Porque eu estava cheio de trevas. Eu estava cheio de pecados. O mundo, seguindo o destino de morte. E o Senhor decidiu. E agora, Ele me pega, me transforma para um lugar de amor. Só que eu não sei como funciona esse lugar de amor. Porque esse lugar de amor, onde eu morava, era um rei, era um império. E agora eu fui transportado para um reino. E nesse reino, as coisas são diferentes do império. Nesse reino, é um reino de amor. Aonde o vocabulário, ele é diferente. Aonde os pensamentos precisam ser diferentes. Aonde até mesmo a forma de se vestir é diferente também. A forma de se colocar, a forma de se expressar. Só que, quando nós chegamos nesse reino, a gente não sabe muito bem como as coisas vão funcionar. Mas uma coisa que nós não queremos perder é esse amor. Eu lembro que quando eu recebi os 3, eu vou compartilhar com vocês, que eu falei assim, gente, eu fui dormir com 2 filhos e acordei com 5. E aí vamos já acomodar eles. Falei, Senhor, já sei. Bota todo mundo junto. Aí botamos lá todos eles juntinhos. Olhamos para eles. E aí conversamos com os 3. Porque na adoção, gente, às vezes vem complexos. No caso dos meus, eles vieram com alguns complexos que o Senhor já os curou. Quer ver uma coisa? Ontem eu recebi uma carta da Catarine. Estava escrito assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Só que ela me chamava de tio. Está me entendendo? Eu costumo dizer que ela está se convertendo. Para mim, entendendo? O Carlos está na fase de conversão também, que uma hora ele me chama de pai, outra hora me chama de tio. E no futebol eu sou pai, e na escola eu sou tio. Mas você se identifica esse seu relacionamento com Deus? A Carol eu nem falo. Está lá atrás a Carol, ó. Carol está lá atrás, né, Carol? Carol está lá atrás. Ela me chama de tio, ela me chama de pai. Porque existe um processo dentro disso. E aí, eu como pai, não posso forçar o amor deles. Eu não posso forçar que eles me amem e que muito menos me chamem de pai. A minha posição como pai deles é amá-los sem medida. Na mesma proporção que eu amo a Alice e Arthur. Amá-los de uma maneira que, na mesma forma que eu equipo a Alice e Arthur, eu equipo eles. A mesma roupa que eu compro para 2, agora eu compro para 5. Olha, irmão, eu te falo, nem material escolar. Eu fui falar assim, o que vocês querem? Qual mochila vocês querem? Fui abrir esse precedente. Irmãos,
Falei, Senhor, o que eu falei? Mas eu estava com eles e via assim, trazendo eles para perto, e às vezes eles se achegavam a mim, e às vezes eles se distanciavam de mim. Ou seja, às vezes quando eles, se achegavam, me abraçavam, e às vezes eles sentiam vontade, saudade do próprio pai deles, que é vivo. E aí, eles achavam que eu estava querendo roubá-los do pai. E eu falei para eles, olha, já sentei por várias vezes, eu não quero roubar o pai de vocês. E nem cobro isso de vocês. Falei, vocês podem, negar, rejeitar a roupa que eu visto. Vocês podem rejeitar até mesmo a comida que nós comemos. Mas vocês não podem rejeitar o amor que eu libero eu e minha esposa liberamos sobre a vida de vocês. Que é esse amor que vai transformar a vida de vocês. E aí, trazendo para nós, vamos pensar um pouquinho. A gente vem para a igreja, mas a gente ainda não é tão convertido ao Pai. Porque uma hora a gente está feliz com o Pai, a gente se achega e fala assim, Pai, eu te amo. Mas daqui a pouquinho, algo acontece e a gente fala assim, eu acho que o Pai não me ama mais porque eu errei, eu acho que Ele vai me cobrar. E Deus, como bom entendedor que Ele é, como o homem sabe, como o Espírito sabe que Deus é Espírito, não é um homem, Deus é o Espírito. Ele sabia o seguinte, se eu adotar esses filhos na lei de Moisés, eles não vão suportar. A cultura, nessa lei, eles vão perecer. É por isso que eu li o livro de Romanos, porque vai falar sobre a obediência de Cristo. E aí Deus institui para nós, como filhos adotados, mas não deixamos de ser filhos, somos filhos escolhidos por Deus, a qual clamamos, Abba, Pai. Ele é o nosso Abba. Deu para nós a graça, o favor de Deus. O favor imerecido. E o que esse favor imerecido vai causar na minha vida? Abra comigo aí. Abra comigo. Em 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1. Versículo 4. Olha o que está escrito. Pelos quais não nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você não foi só inserido, você não foi só livre do império das trevas e dessa natureza de trevas. Você foi inserido em uma natureza divina. Fala a pessoa que está do outro lado e fala assim, você é participante da natureza divina. Você faz parte dela. Ei! O que a gente precisa aprender, o que eu posso aprender disso, pastor Fábio? É que às vezes nós somos religiosos. Quer ver como às vezes nós nos pegamos religiosos? Falamos assim, não, eu vou entrar na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos na presença dEle. Ei! A Bíblia vai falar que Deus dá aos seus enquanto dorme. Ei! Quando você vai orar, você já está na presença. Quando você vai andar para o trabalho, você está na presença. Porque a presença já está dentro de você. O que você faz? Essa é a questão que às vezes a religião tira esse entendimento, porque achamos que estamos na presença só quando oramos. Você não está na presença quando ora. Você não nasceu para estar na presença só para orar. Não, você nasceu para viver nessa presença.
explorar essa presença, saber o que essa natureza divina agora que você é participante tem para você. Na natureza, quer ver uma coisa? Moisés, lembra do Moisés? O povo está com sede. Deus fala assim, Moisés, toca na rocha. Moisés vai lá e, pum, toca na rocha. E sai água. Mais à frente um pouquinho, Deus fala assim, Moisés, fala com a rocha. E Moisés faz o quê? Toca na rocha. Pum. Mas não era para tocar, era para falar. Sabe por quê? Esses dois fatos que aconteceram com Moisés, um vai apontar para a lei, que a lei depende da ação do homem. Se o homem é bom, se o homem faz tudo certo, ele é abençoado. Toca na rocha. O outro aponta para a graça, aponta para a fé. Moisés, agora você não precisa mais tocar. Se você falar, sai poder da sua boca. Maior do que quando o homem tocava. Na sua boca tem vida e tem morte. A morte e a vida estão no poder da palavra. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Porque agora nós entendemos que aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, tem poder no mundo espiritual. Porque antes, no mundo das trevas, eu era um ser natural. Agora que eu fui transportado, eu sou um ser sobrenatural. A minha visão hoje não é mais a visão das coisas terrenas, só de coisas terrenas. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Mas assim como os meus filhos hoje estão sendo educados, nós precisamos ser educados por essa graça. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 12. Abre aí, Gustavo, para mim. Põe o 11 para mim, o 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os 12, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. Deixa eu te falar uma coisa, repita comigo. A graça educa. A graça de Deus nos educa. Coloca para mim Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pastor Fábio, onde você está querendo chegar? O que eu quero trazer para nós é que nós fomos adotados, e nesse adotar, eu vou dizer assim, nós fomos escolhidos pelo Pai, e nesse adotar, nesse escolher de Deus, Ele quer nos educar. Ele quer nos educar da maneira que Cristo veio a esse mundo e viveu. Nós temos um alvo, como a Verônica acabou de falar aqui. Eu falei, Senhor, segura a Verônica, senão ela vai ministrar tudo que eu estou. Mas é só confirmação, estou brincando, Verônica, é só confirmação. Nós temos um alvo. E aí, o nosso alvo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Temos outros homens da fé, outros homens que foram bênçãos demais. Mas se você parar e ler o livro de Hebreus, você vai ver, o livro de Hebreus, o livro todo, você vai ver que vai ter uma referência. Moisés foi legal? Foi bênção, mas Jesus foi maior. Os anjos foram legais, você viu? Mas Jesus é maior. Todos que vão vir, Jesus vai ser maior do que todos. Por quê? Porque capítulo 1 de Hebreus, tendo Deus falado de muitas maneiras e de várias formas pelos profetas, a todos, eu errei algumas coisas que eu esqueci, mas tem nos falado nos últimos dias pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. Pastor Fábio, o que você está querendo dizer? O que eu quero dizer é que os meus filhos, todos eles agora, todos, eles sejam a expressão exata do ser de Deus. Deus te chamou para você ser a expressão exata
do ser dele. Porque quando alguém olhar para o Iago, ele não pode ver o Iago. Ele precisa ver o Pai. Ele precisa ver Deus. Mas aí nós nos achamos que não somos tão capazes assim, que não somos tão bons assim, porque às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês aqui. Assim mesmo, até meu testemunho de vida, eu nunca tive problema, assim, fui uma pessoa bem tranquila no mundo, mas o meu problema era com bebida. Eu gostava muito de beber cerveja. Muito. Muito, muito, muito. Nunca tive problema com palavrão, nada disso. Mas era com cerveja. E no dia que eu aceitei o Senhor, que eu estava num... Eu acho que o Senhor, eu falei que o Senhor me chamou dentro de um pagode. Eu estava aguardando esse dia chegar. Comprei um ingresso caro. Era três grupos de pagode que eu queria muito ouvir. E quando chegou o grupo que eu mais queria ouvir, o Espírito Santo falou, sai daí que não é teu lugar não. Me bateu uma tristeza e eu fui embora, nem ouvi. E quando o Senhor me chamou para recebê-lo, que eu recebi, a minha vida não foi transformada do dia para a noite, não. Você acha que eu saí, aceitei Jesus e no outro virei pastor? Não. Foram 10 anos, 8 anos, vamos dizer assim, nesse processo, de eu entender quem era o meu pai. E aí, o que acontecia? Enquanto eu não entendia quem era o meu pai, quem era Deus, coisas que no mundo não tinha valor para mim, o diabo passou a me tentar nisso. Eu na igreja, irmãos, eu nunca tive vício de fumar. Mas na igreja uma vez me deu uma vontade imensa de fumar. E aí? Sendo que no mundo eu não tinha vontade de fumar. Passava longe. E eu já começando no evangelho, veio uma influência satânica querendo me levar para um lado que eu nunca vivi, nem no mundo. Falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo comigo? O que eu quero te dizer é que enquanto nós não entendemos quem é o nosso Pai, o diabo vai tentar nos influenciar em áreas que talvez quando éramos do mundo, não era nem... a gente nem ligava. Hoje em dia, irmãos, isso aqui, ó, telefone. É um portal de bênção e maldição. Telefone. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que o pai, ele não deixa de amar o filho, que ainda que ele seja desobediente. Mas a busca incessante do pai, o pai não para, o pai continua perseverando nisso, é conquistar o amor do filho. Conquistar o amor do filho. Fazer com que o filho entenda desse amor. Fazer com que o filho receba desse amor. Eu fico vendo às vezes meus filhos brigando. Eu falei, gente, por que vocês estão brigando? Porque é meu. Eu falei, nada de vocês, tudo é nosso. Tudo é nosso. Não, porque o tablet é meu, a blusa é minha, a chuteira é minha, a bola é minha. Tá pegando o que não é meu? Não, tudo é nosso. Porque a intenção do pai é suprir os seus filhos com todo amor, para que eles não tenham necessidade de nada. Existe um texto no Bíblia que vai falar o seguinte, ó. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
sei ser abençoado, sei estar na bonança, mas sei passar dificuldade. Sei estar na fartura, mas sei passar fome. Já passei fome também. Irmãos, olha aqui para mim. Vocês foram adotados por Deus. Vocês hoje são filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam responder a esse mundo que somos filhos de Deus. E como que eu respondo? Gente, não mudou. As coisas não mudaram. Só que às vezes falta para nós um pouco de entendimento. Quer ver uma coisa? Santidade. Definição de santidade é separação. Santificação, separação. É separação. Aí eu te pergunto, o que separou você desse mundo? Foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo separou você desse mundo. E aí, nós confundimos santificação com consagração. Porque a santificação é eu ser separado, e a consagração me leva a ter uma vida de oração, jejum e palavra. Porque eu vivendo assim, eu estou separado do mundo. E aí, eu estou vivendo a plena santidade que Deus separou para mim. Quer viver essa vida. Quer me envolver nesse sangue que me purificou, na pessoa de Jesus, e me transformou por inteiro. E às vezes nós viemos aqui, quinta, domingo, sábado, sexta. Sabemos como tudo isso funciona. Vemos aqui, recebemos unção, poder, glória. Mas descemos a rampa, começamos a segunda. E já esquecemos daquilo que foi feito por nós. Lançado em nós, inserido em nós. E quando sabemos, ou não vivenciamos toda a promessa que Ele tem para nós. Sabe que tem promessa de Deus para a sua vida? Mas sabe qual é a maior promessa de todas elas? Ela já aconteceu. É ter Deus dentro. É ter o Espírito Santo dentro. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: existe um Deus dentro de você. Não despreze. Existe um Deus dentro de você. E nós vivemos como se Ele não existisse. Lucas costuma dizer muito isso. Nós temos um rei na barriga. É ou não é, Lucas? Temos ou não temos um rei na barriga? Temos um rei na barriga, irmãos. Olha lá, vive como se tivesse um rei na barriga. Mas essa é a nossa realidade. Nós temos um rei na barriga. Temos um rei em nós. No princípio, criou Deus céus e terra. Ele criou tudo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, das águas, e disse Deus: haja luz, e houve. Disse Deus. Ei, você tem o Espírito Santo dentro de você, que traz à existência as coisas que não são como se fosse. As coisas que não são como se fosse. O que você quer que aconteça na sua vida? Comece a declarar. O Abraão era Abrão. Aí Deus mudou o nome de Abraão, chamado pai de multidões. Mas o pai de multidões não tinha nenhum filho. E as pessoas falavam: olha lá o pai de multidões. Olha lá o pai de multidões. Olha lá o pai de multidões. Às vezes pode soar até em tom de deboche. Como é que vai ser pai de multidões se você não tem um filho? Mas a palavra, uma vez liberada, irmãos, do Senhor, ela não volta vazia. E ela vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz. O pai de multidões que não tinha nenhum filho, passou a ter um filho. No caso, 2, né?
no jeitinho, e outro da promessa do Senhor. Mas é declarando, é falando, é dizendo, é colocando para fora, é fazendo se tornar real aquilo que você declara, fazendo confiar de forma real aquilo que você acredita. Eu falo para os meus filhos assim, eu moro do lado da padaria, aí levo eles na padaria. Quem que vocês querem? Aí deixo eles ficam, não, eu quero isso. Não, eu quero isso. Não, eu quero isso. Aí eu falei, tá passando o tempo, hein? Não vai levar nada, hein? Aí, não. Acabou o tempo. Não, e vai acabar, leva só uma bala. Poderia ter levado biscoito, Nutella, levaram uma bala. Pela indecisão. Meus irmãos, entendam isso. Eu preciso entender quem eu sou para usufruir daquilo que Deus colocou, declarou, já deu para mim. O que Deus deu para você? Você sabe que Deus já te deu? Hein? Já existe paz sobre a sua vida, amém? Já existe alegria sobre a sua vida, né? A Alice me pergunta muito isso. Pai, se o Senhor ganhar uma blusa do Flamengo, ela fala muito isso para mim, o Senhor vai ficar feliz? Eu falei, filha, eu sou feliz com a blusa ou sem. Não, eu sei, pai, mas se você ganhar? Eu falei, não, eu já sou feliz, filha. Por que ela está falando isso? Porque ela fala assim, porque se eu ganhar uma boneca eu vou ficar muito feliz. Tá entendendo? Não, porque se eu ganhar uma boneca eu vou ficar muito feliz. Falei, não, você tem que ser feliz, independente da boneca ou não, filha. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Nós já temos a alegria do Senhor. Olha para mim, olha para mim. Nós já temos a alegria do Senhor. E estamos esperando coisas que o Senhor já nos prometeu e Ele vai nos dar para sermos mais felizes. Sendo que Ele já, a gente vai receber, irmãos, promessa. Ó, Deus falha. Não, se Ele cumprir, se ele prometer, Ele não cumpre. Então seja feliz. Seja feliz. Aí quando chegar, você vai ser mais feliz ainda. Porque você é. Eu estava conversando com... tem tempo isso, tem muito tempo. Quando eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu peguei um avião daqui para São Paulo. Aí de São Paulo, eu peguei outro para o Rio Grande do Sul. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, eu peguei um ônibus de 5 horas de viagem até onde eu morava. Confesso para vocês que essas 5 horas eu não curti porque eu dormi toda ela. Dormi. Levei 5 horas até em casa dormindo dentro do ônibus. Mas, irmãos, falaram assim, vem cá, tu não ficou com medo de andar de avião, não? Eu falei, eu curti foi muito. Só quando teve um negóciozinho lá, que eu não curti muito não, que fecharam o aeroporto de São Paulo, fala que o avião ficou dando volta, dando turbulência. Eu falei, Senhor, eu não quero ir agora não, Senhor. Eu tenho filhos para criar. E você acredita que nesse momento o Espírito Santo falou com o meu coração, falou assim, fica tranquilo, o avião não vai cair. Nesse momento de medo. Nós temos Deus dentro de nós e vivemos como se Ele não vivesse dentro de nós. Nós temos Pai e vivemos como se não tivéssemos Pai. Nós temos um bom Pai. Ele não é só Pai, Ele é um bom Pai. Ele não é qualquer Pai. Um dos meus filhos, não vou falar qual deles porque são muitos, ganhou R$1, pastor Leandro. R$1. Aí tá brincando com a moedinha de R$1. R$1. Nisso que tá brincando com a moedinha de R$1, a moeda caiu da mão e rolou, foi para dentro do ralo. Aí vai lá para dentro assim, ó. Botar a mão dentro do ralo para pegar R$1.
que é isso aí? Não, meu dinheiro caiu. Não, deixa esse dinheiro aí. Não, tem que pegar. Não, deixa esse dinheiro aí, cara. Não, mas é meu real. Deixa, porque o teu pai tem mais para te dar. O que eu quero trazer para vocês, a gente fica preso numa coisa tão pequena, sabendo que o nosso pai tem muito mais para nos dar. Muito mais para nos dar. Irmãos, você já parou para pensar? Já parou para pensar na alegria e na paz que é você dormir, você colocar a cabeça no seu travesseiro em paz? Você olhar para sua esposa, ela não está aqui, minha esposa hoje, que ela está pregando em outra igreja, não está aqui hoje. Ver os seus filhos e falar assim: obrigado, Senhor. E às vezes nós queremos conquistar tudo e esquecemos daquilo que é o principal, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é a nossa casa, a nossa família, nossos filhos e principalmente a nossa relação com Ele. Sabe o que eu não entendia? Como é que somos filhos de Deus e não falamos com Deus? É porque falamos assim: não, eu preciso. Irmãos, entenda que eu não estou falando que não precisa você separar um momento no seu quarto para orar. Isso é fundamental. Isso é momento de intimidade. Você precisa separar um momento de intimidade. Você parou para pensar também que você pode ir para o seu trabalho conversando com Deus? Você pode trabalhar conversando com Deus? Melhor, você pode chamar Jesus para trabalhar contigo? Você pode chamar Jesus para almoçar com você? Para andar de carro com você? Você sair para algum lugar e falar assim: ó, vamos comigo. Vamos, eu não vou sozinho não, vamos lá, vamos conversando. E aí vai conversando com ele. E ele vai conversar com você. Por mais que a gente não consiga ver com os nossos olhos naturais, mas ele é real. Jesus é tão real do que... Jesus é mais real do que essa cadeira que está sustentando você aí sentado. Porque essa cadeira vai acabar e ele nunca acaba. Ele não acaba. Ele não acaba. Ei, igreja! É chegado o tempo de... Vou falar de uma forma... assim, uma forma boa. Chegou o momento de nós explorarmos o nosso relacionamento com Deus. De acharmos coisas, porque coisas que a gente nunca viveu nele. Entrar em áreas espirituais que nós nunca adentramos. Chegar em níveis espirituais com o Senhor, com o Pai, de intimidade, de relação, que nós nunca entramos. Olhar para Ele e falar assim: é isso. Essa é a razão da minha vida. Essa é a razão de eu ser filho de Deus. É receber todo esse amor. É receber todo esse favor. Irmãos, quer ver uma pessoa que é amada? Quer saber uma pessoa quando ela é amada? Só olhar para ela. Só olhar. A pessoa é sorridente. A pessoa é feliz. A pessoa é tranquila. Né? Eu costumo dizer assim, as pessoas falam: Pastor Fábio, você vive rindo. Vive rindo, vive rindo. Irmãos, se eu falar para você que eu tenho tudo que eu quero, eu não tenho. Você fala assim: Pastor Fábio, tem coisas que eu queria ter e não tenho. Mas isso não rouba a minha alegria. Eu sou feliz de manhã. Quer ver uma coisa que mudou a minha vida assim? Eu tinha um relacionamento com meu pai muito ruim. E tem até um testemunho para contar para o pastor Leandro depois do meu pai. Eu tinha um relacionamento com meu pai muito ruim. Eu e meu pai não nos dávamos bem. Eu já pastor, tá? Eu tinha uma resistência ao meu pai, que se ele falasse algo, pastor Leandro, eu estava pronto para discutir com ele. Primeiro eu ia discordar, para depois a gente discutir.
E aí, para você entender o nível, vou falar aqui. Quando minha mãe faleceu, tamanha era a minha coisa com meu pai, que eu falava assim, poxa, minha mãe, por que não meu pai? Olha só, eu já pastor. Eu não amava meu pai assim, eu amava meu pai em parte. Só que minha mãe faleceu e eu me relacionei com meu pai, tive que me relacionar com meu pai. E aí começamos a vivenciar. E aí começaram as brigas. A gente estava muito perto, muita briga. Aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, eu estou com essa dificuldade, não estou conseguindo, com meu pai. Aí o pastor me deu uma direção. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês hoje? Eu me arrependo de como eu perdi tempo com meu pai, de não estar com meu pai. Posso falar para vocês que eu amo a vida do meu pai. Todo dia de manhã, a gente senta para tomar café de manhã. Hoje, irmãos, eu vou até 2 horas da manhã conversando com meu pai. Hoje, eu converso, se meu pai não almoçar comigo, eu sinto falta. Hoje, eu quero que ele esteja perto de mim. Cadê meu pai? Eu amo meu pai. E eu fui o burro. De não ter usufruído isso que eu estou usufruindo hoje, por causa de um ressentimento que eu tive. Hoje, eu posso falar para vocês assim, eu vivo uma relação, pastor, plena com meu pai. Eu aprendi a honrar a vida do meu pai. Aprendi a honrar assim num nível que hoje, pastor, muitas das bênçãos que eu esperava foram acontecer por causa da honra do pai. Honra ao pai. Aí lembra que o ministro aqui? Na semana passada. Não, retrasada. Falou da honra ao pai. Falou assim, tem bênçãos que vão ser liberadas por conta que só em você honrar os seus pais. Lembra? Não falou aqui, pastor Leandro? Falou há 2 domingos atrás. Isso é real. Coisas aconteceram na minha vida, estão acontecendo na minha vida, só pelo simples fato de eu aprender a honrar a vida do meu pai. Hoje eu declaro aqui, Pai, eu te amo do fundo do meu coração. Eu sou apaixonado pelo meu pai hoje. Eu sento com ele, converso, escuto as mesmas histórias, mas apaixonado. E hoje, como pai que sou, e como um pai que tenho, com o pai que eu tenho, e com Deus que é o nosso pai, eu entendo um pouco mais de um amor do pai, que por mais que o filho seja rebelde, ele não desiste de amar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você ficasse de pé. Olha aqui para mim. Eu não sei como é que você se sente. Como é que você sente a tua relação com Deus? Como é que você pensa? Como é que você tem pensado nisso? Como é que você vive isso? Mas deixa eu te falar algo. O relacionamento com Deus, ele é algo poderoso demais e precisa ser explorado todos os dias. Feche teus olhos. Vou te fazer uma simples pergunta e eu gostaria que você meditasse nisso. Feche teus olhos. Qual foi a última vez que você conversou com seu pai? Deus. Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Se você já tem essa relação com Ele, glória a Deus. Te falo que Ele tem coisas a acrescentar, coisas a fazer, grandiosas a fazer na sua vida. Mas se você ainda não se relaciona, não perca tempo. Hoje Ele se apresenta para você, para dizer para você o seguinte: eu te escolhi. Olha o que Ele fala para você: não foste vós que escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que você vá e ainda dê fruto, e esses frutos possam permanecer. Ele te escolheu. Ele te escolheu para amar você. Ele escolheu você para limpar você. Ele escolheu você para se relacionar com você. Ele te escolheu para que você sente à mesa com Ele e seja feliz. Seja feliz pelo simples fato de estar com Ele. Não por aquilo que Ele possa te dar, mas por quem Ele é. Como eu falei para vocês aqui, eu amo meu pai pelo que Ele é hoje. Não por aquilo que Ele possa me dar. Só pela presença dEle. E é isso que Deus espera de nós. Que possamos nos relacionar com Ele por quem Ele é. Por quem Ele é.